Nessa terceira e última parte da nossa conversa com o Wanderson Franco, nós vamos falar sobre o livro Os Miseráveis. Tenho certeza que você vai gostar. Pessoal, estamos de volta aqui com o amigo Wanderson Franco, um apaixonado como eu por livros, e na segunda parte, na parte anterior do nosso papo, que vocês podem pegar o card aqui em cima, nós começamos a falar sobre um livro interessante que eu particularmente gosto muito, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Wanderson, Os Miseráveis, um dos livros que mais eu gostei na minha vida. E eu tenho uma história interessante com o livro Os Miseráveis. Eu li o livro antes de entender o contexto do livro, bem antes de entender. E me apaixonei pelo livro. E eu não me esqueço que eu estava nos idos de 1979, olha só, 1979. Eu falo que eu não quero falar idades aqui, mas de vez em quando a gente acaba falando. Estive na casa de um amigo e esse amigo tinha acabado de ler o livro e ele falou, você precisa ler esse livro porque ele é muito bom. Eu falei, eu como gosto de livro, ele sabia que eu gostava. Eu falei, tá, me empresta o livro? Ele falou, tá aqui, me deu 3 volumes. 3 volumes, e não eram muito fininhos, não. Eu olhei aquilo meio assustado, né? Mas levei para casa os 3 volumes e peguei lá a primeira página e comecei a ler. Rapaz, eu não conseguia mais desgrudar do livro, eu não conseguia mais, né? Um misto de emoções, impressionante. Mas eu não conhecia ainda o contexto do livro, fui conhecer depois. Mas eu deixo que você conte um pouquinho para nós aqui o contexto do livro, Wanderson. Maravilha, né? Esta obra, ela também é considerada um clássico, e isso enriquece esse nosso diálogo aqui, essa nossa reflexão, porque falar dos Miseráveis tem que pensar num contexto histórico. A obra foi publicada aí por volta de 1860, 1862, por Victor Hugo, e nós temos o contexto histórico de 1789, da Revolução Francesa, que tem lá os ideais, a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Isso estava tomando conta da Europa, essa ruptura com todos os sistemas absolutistas. O anseio por liberdade, o anseio por uma nova configuração social é a base, o pano de fundo dos Miseráveis. No entanto, mesmo tendo uma distância aí de 60, 50 e poucos anos, algumas décadas, que não é um período muito distante, se pararmos para analisarmos seus efeitos sociais, filosóficos, consciência coletiva, nós temos uma França decadente. Nós temos uma França decadente, uma França oligárquica também, a qual a burguesia em ascensão, muita ascensão, mantendo-se os grandes comerciantes, a concentração de riqueza num grupo minoritário, e nós temos a figura emblemática da personagem Valjean, que é o nosso protagonista nessa história, né? O Jean protagonista, exatamente. Isso. Imagino nas memórias do senhor que leu esta obra há algumas décadas, porque ela é permeada de um sentimento de injustiça muito grande, né? Por isso que torna-se contemporânea e clássica. Ele foi preso num contexto a qual estava mendigando nas ruas francesas. E o interessante é que quando ele foi solto da prisão, ele se tornou uma pessoa muito cruel, tornou uma pessoa muito rígida, muito ríspida, muito cruel, que aí dá para fazer até uma análise, né, dos efeitos
da punição, do sistema punitivo, aí torna-se contemporâneo, porque parece que os efeitos punitivos vigentes, em pleno século XXI, não surtem efeitos de reeducação, de recuperação do indivíduo. Nós temos prisões injustas, onde o indivíduo que é paupérrimo vai para a prisão por pedir um pedaço de pão, e os crimes de colarinho branco continuam sem punição. Nós vislumbramos tudo isso dos Miseráveis. Na realidade... Parece que a história vai se repetindo o tempo todo, né? O senhor criou uma provocação muito gostosa, professor Ribeiro, porque os Miseráveis, na realidade, se nós fizermos uma análise sociológica, o Valjean ele não era um miserável. A sociedade a qual ele estava inserido, os ricos que faziam com que ele se tornasse invisível ou que agiam com indiferença a ele, que eram os miseráveis da história. Ele era vítima de pessoas que eram miseráveis, né? É essa a questão, né, da sociedade não ser a mesma para todas as pessoas que vivem naquela sociedade, né? As regras parece que são diferentes e tudo mais. Mas eu me lembro, né, que como eu falei, né, quando eu li o livro, eu não tinha a contextualização do livro. O Victor Hugo inicia o livro dele no final, né, em 1815, isso é a história dele. O livro foi escrito mais para frente, mas ele situa em 1815 com a queda do Napoleão em Waterloo, né, quando Napoleão perdeu a guerra em Waterloo, e aí é aí que começa a história dele. Mas a contextualização, né, que eu fui vendo posteriormente, a questão que você mencionou, né, a Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. E muitos constitucionalistas, né, defendem de que os direitos fundamentais que estão na Constituição tiveram 3 dimensões, né? A primeira dimensão, que é o equivalente à liberdade, a segunda dimensão, que é o equivalente à igualdade, e a terceira dimensão, que é equivalente à fraternidade, e os estudantes de direito estudam desta forma. Mas voltando um pouquinho no livro, né? O cidadão francês, né, na época da Revolução Francesa, ele obteve quase que imediatamente aos atos de revolução, porque a Revolução Francesa durou muito tempo, né? A gente comemora dia 14 de julho a Revolução Francesa, né? Mas, na verdade, 14 de julho foi uma data, né, que foi a queda da Bastilha, mas, na verdade, a Revolução Francesa durou bastante tempo. E a liberdade foi a primeira coisa perceptível, né? A liberdade que os cidadãos passaram a ter de não responderem mais para o senhor feudal, de não terem que plantar o que ele mandava, não ter que vender a colheita para quem ele mandava, dividir a colheita com ele. Liberdade total. Mas aí a Revolução Industrial já estava em curso. E essa liberdade criou um fosso muito grande entre os muito ricos e os muito pobres, né? E eu menciono isso em aula, né? Onde os pobres que vendiam o seu trabalho, vendiam a sua mão de obra, eles recebiam em troco do seu trabalho o suficiente apenas para viver. Não, nada mais do que isso, né? E aí nós criamos uma horda, a sociedade criou uma horda de miseráveis, né? E aí eu sempre me lembro do título do livro, né? Quanto à miserabilidade. Lógico que o livro vai muito além, ele não fala só a miserabilidade financeira, mas a miserabilidade da alma também, né? E eu não me esqueço que o Victor Hugo, as personagens do livro do Victor Hugo, ou são muito bons, ou são muito maus. Parece que não tem meio termo. O livro danado, o livro adorável esse. Quando o senhor cita aí a questão da liberdade, a gente também não pode se esquecer de fazer uma citação do Etienne Laboissy, na sua obra sobre a servidão voluntária. Bem como Etienne Laboissy vai falar sobre a questão da liberdade, e vai gerar indagação. Será que nós estamos prontos e sabemos lidar com a liberdade? Porque é como o passarinho engaiolado, né? Uma obra do Rubem Alves, ame esse textinho dele, o passarinho engaiolado. O passarinho está dentro da gaiola, condicionado,
na representatividade metafórica do ser humano, no seu condicionamento. O proprietário o dono abre a gaiola, fala, pode voar, você está livre agora. Mas ele está tão condicionado com a reprimenda, ele está tão condicionado com a miserabilidade imposta a ele, com o seu reducionismo como indivíduo, que, vendo a porta da gaiola aberta, ele sai, dá uma volta, voa, e voa com rasantes muito baixos, porque ele tem medo até de voar, ele não consegue vislumbrar as suas habilidades, suas aptidões. Ele olha para todos os lados e vê que a liberdade é muito ampla, a liberdade é muito grande. Ele não sabe lidar com a liberdade, ele volta para a gaiola e só falta pedir para o seu dono fechar a portinha. Etienne Laboissy fala isso, que nós temos a dificuldade de lidar com a liberdade. Embora seja um anseio inerente do ser humano, quando a temos, não sabemos lidar. Parece que ao mesmo tempo que a desejamos, queremos alguém com um cabresto para nos conduzir. Alguém para a gente botar a culpa. Muitas vezes brinco, né? Quem sou eu para falar de religião, tal, mas muitas vezes eu brinco, né? Que os gregos não, os atenienses é que eram felizes, né? Porque os seus deuses eram falíveis. Tinham as emoções humanas, né? Cometiam, eles tinham raiva, traíam, faziam um monte de coisa, né? Então, os deuses gregos não eram tão confiáveis. E nós, né, nós atualmente, né, os nossos deuses, falando de uma maneira bem reducionista, né, me perdoe, mas o nosso Deus é infalível, e isso é dogma, né, da religião. Pelo fato do nosso Deus ser infalível, tudo o que ele fala, a gente faz. A gente falha quando descumpre a regra definida pela religião, né? Quando o senhor entra nesse mérito, eu acho fenomenal essa discussão, ela é muito relevante. Eu também caminho pela teologia e pela área das ciências das religiões. Sou um estudioso da ciência das religiões. Eu acho muito relevante, pertinente a discussão no aspecto epistemológico, essa produção de conhecimento, principalmente na análise contemporânea, que vai se coadunar com aquilo que Marx vai dizer, que a religião é o ópio do povo. A religião, sem manipulação, ela não é um processo religioso eficiente. Ela manipula. Existe um livro contemporâneo de um teólogo fenomenal, Augustus Nicodemos e o Solano Portela, que ele vai falar sobre fé cristã e misticismo religioso, mas ele vai se aplicar a todos os segmentos religiosos espalhados pelo mundo. Ele vai partir por uma linha sociológica, teológica e filosófica, que todo indivíduo está em busca de uma manifestação mística, não importa qual. E essa manifestação mística, ele vai trazer para o âmbito das suas relações em sociedade, ele vai trazer para o âmbito do trabalho, das relações jurídicas, no entanto que a maioria das nossas pautas jurídicas, elas têm por base a religião de alguma espécie, de alguma crendice, de alguma situação, até os nomes, as nomenclaturas estão relacionadas. E a religião, ela manipula e vai trabalhar esse conceito de liberdade. Porque se só o indivíduo, só o sacerdote ouve um suposto Deus, uma suposta divindade, não importa se é o sacerdote cristão, se é o pastor, se é o padre, se é o sacerdote muçulmano, se é o sacerdote de uma religião de matriz africana, se é um sacerdote hinduísta, se só ele fala representando a divindade dentro de uma espécie de epifania, que é uma experiência mística, os indivíduos que estão na busca da experiência mística se subalternizam, se permitindo manipular, aonde que a gente aplica também Etienne Laboissy, porque é uma subserviência permitida. Esse indivíduo não pode reclamar, não. Estão me manipulando, estão escravizando-me ideologicamente. É uma subserviência permitida, equivocada, em dados momentos destruidora, porque ela rouba, ela sequestra a vontade individual do ser. É muito comprometedor. Mas a discussão, ela é apaixonante. Eu estou amando essas provocações que o senhor está fazendo. O aspecto, eu acho que esse tipo de discussão, ela precisa acontecer, ela é necessária acontecer,
porque nós temos inúmeras bolhas que vão surgindo nesse aspecto de discussão teológico, religiosa, filosófica, que tem implicações no direito, tem implicações na literatura. Não, mas eu vejo, né, que eu me lembro sempre de uma coisinha que a gente via antigamente em bares, né? Eu sou um grande frequentador de bar, mas muitas vezes eu andei em bares e eu me lembro de plaquinhas, que uma delas me chamou a atenção. Aqui não se discute política, nem religião e nem futebol, né? Me lembro dessa plaquinha bem, mas eu não faço uma distinção muito grande. Não, lógico, não comparar religião com futebol, não comparar religião com política ou política com futebol. Mas o que as pessoas sentem em relação a essas situações, né? Eu vejo, né? Por exemplo, eu moro numa cidade que tem dois times de futebol. E esses times têm suas respectivas torcidas. E essas torcidas, né, não se toleram. Eles vivem as turras, vivem brigando, e brigando às vezes de uma maneira até violenta, com necessidade de intervenção da polícia. A questão política, né? A gente que acompanha as redes sociais aí, a gente vê como que a questão política, que a gente fala hoje da polarização política, né? O que seria essa polarização? O polo positivo e o polo negativo seria mais ou menos isso, polo norte e polo sul, que são coisas antagônicas, né? E as pessoas brigam e perdem amizades, enfim, por causa de política, né? Então eu vejo que o sentimento das pessoas em relação a esses assuntos não difere muito do sentimento em relação à religião, né? Até porque, né, tem aquela brincadeira, né, que cada crença fala, nós é que somos certos, vocês estão errados. Eu tive um professor, na época, ele estava retornando de um doutorado dele, e ele falava uma coisa, assim, todas as aulas dele, era a base da tese dele, nessa área teológica. Você quer conhecer um indivíduo, procure saber quais são os seus atrelamentos religiosos. Porque, dependendo do tipo de convicção que ele possui a nível de vivência religiosa, e olha que nós não estamos falando aqui de religiosidade no aspecto devoção, mas como que o indivíduo se relaciona com uma divindade. Você só conhece o indivíduo na sua totalidade quando compreender como que é a sua percepção, sua relação com uma suposta divindade, que é o seu motivo de crença. Fato é que nós, em detrimento da relação dos indivíduos com divindades, nós vamos ter assassinatos, nós vamos ter fundamentalismo religioso, nós vamos ter intolerância religiosa, que vai culminar aí em crimes previstos e tipificados pelo Código Penal. Nós vamos ter outras práticas e outras ações delituosas que estão relacionadas dentro das motivações religiosas do indivíduo. Fato é que, quando a gente faz este alinhamento entre vontade do indivíduo, aí entra uma máxima de um antropólogo que ele fez essa busca entre tribos na Amazônia, procurando conhecer as relações entre os índios que estavam não cadastrados ainda no sistema nacional. Você só conhece as etnias tribais que estão ali, quando você entende a sua relação com a divindade. Determinada tribo, a sua relação com a divindade, ele vai sacrificar crianças. Outra determinada tribo, se o marido morre muito jovem, ele vai colocar a viúva, a esposa, em galhos de laranjeira, junto com o corpo do marido morto. Então, está relacionado com as convicções. Interessante que isso culmina no direito, culmina na literatura, porque o poeta, o literato, nada mais é do que um indivíduo do meio.
ele é fruto do meio social. Como diz Emile Durkheim, ele é fruto do meio. As forças coercitivas conduzem este poeta a escrever, conduzem este poeta a pensar, vai conduzir o legislador a estabelecer o texto normativo para minorar aquelas problemáticas sociais a qual se perpassa. Você falou bastante coisa aí, muita coisa boa. Mas nós vamos fazer o seguinte. Agora nós não vamos fazer um intervalo, não. Nós vamos falar para o nosso assistente aqui, para o nosso. Como é que fala no YouTube? Para o nosso assinante, acho que é esse o nome, que nós vamos encerrar essa parte da nossa conversa. Mas nós vamos deixar aberto para daqui a algum tempo, o tempo que for possível para nós dois, a gente vai retomar essa conversa nossa aqui num outro vídeo. Wanderson, muito obrigado por você dispensar esse tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigado por trazer esse conhecimento, essa percepção da vida que você tem, que é muito legal, pelo seu conhecimento, pela sua experiência. Eu tenho mais que me orgulhar muito de ter essa oportunidade de ter essa conversa com você. E por isso que vai valer uma outra conversa daqui a algum tempo. Nós vamos marcar isso muito em breve. Gratidão é minha. Eu queria finalizar esta minha fala dizendo o seguinte: o que seria de mim, Wanderson, hoje, sem pessoas tão nobres, tão importantes como os meus professores das mais diversas disciplinas, das mais diversas formações que perpassaram pela minha história fazendo a diferença. Dentre estas pessoas, sinto-me muito feliz, enobrecido pelo senhor ter passado pela minha vida. Lembro-me como se fosse hoje de todas as suas aulas. Tenho certeza que o senhor marcou positivamente a vida de centenas e centenas de alunos que hoje, se não são operadores do direito, pelo menos são bons seres humanos aos quais vislumbraram no senhor exemplos significativos para a vida. Muito obrigado pela oportunidade. Será uma honra, um prazer estar com o senhor numa outra discussão. Bondade sua, você que é muito gentil. Um grande abraço, Wanderson. Forte abraço.